Olá, olá, boa noite, bem-vindos a mais esta live e especialmente para quem vai assistir à gravação, o tema de hoje é o que nunca te contaram sobre a dificuldade em ganhar ou perder peso. Então, tenho pessoas que me dizem, ganhei imenso peso, sei que não posso comer pão, mas distraio-me e acabo por comer muito pão. Ou então sou sedentário, ando de cadeira em cadeira. Cortei no açúcar direto, tento ter hábitos alimentares saudáveis, mas como muito rápido. Queria tentar respirar mais fundo, ser mais racional, mas tenho reações a quente e sou muito intempestivo. Sinto que preciso de um equilíbrio. Será que alguém que está aqui? Bem-vindos, bem-vindas. Olá, Paula, saudades também. Obrigada por estares aqui. Sei que para ti pode não ser assim tanta novidade, mas conto com quem está cá para me falar se alguma vez perdeu ou ganhou peso, ou teve dificuldade em perder peso, se identifica com alguma destas frases, se por exemplo, quando entrou a pandemia com isolamento, se ganhou ou se perdeu peso. Isto diz muito sobre quem nós somos e sobre os ambientes onde estamos, porque os ambientes têm tudo a ver com ganhos e perdas de peso. E esta live eu não vou falar de nutrição, também é uma área que eu gosto imenso, mas não é sobre essa área que vou falar hoje. Eu vou falar sobre questões ligadas à nossa parte mais emocional, mais mental. E esta live é especialmente para quem já fez de tudo para ganhar ou para perder peso. Também tenho bastantes pessoas que me procuram porque têm muita dificuldade em ganhar peso, ou têm um filho que tem muita dificuldade em ganhar peso e até está a ser acompanhado para isso, mas não consegue. Ou então, se as pessoas estão em dietas ioiô, que tanto perdem peso como a seguir ganham, isto tem muito a ver, não só com aquilo que comemos, mas aquilo que comemos está diretamente ligado ao nosso estado emocional. E muitas vezes o que nos dizem é assim, isso é do sistema nervoso, eu como muito por causa do sistema nervoso, mas o que é isto? Não é? O que é que isto quer dizer? Então, de facto, o peso ou o excesso de peso é um dos maiores problemas de saúde pública para adultos e crianças em todo o mundo. O excesso de peso e os riscos associados estão a afetar a saúde de milhões de pessoas. De facto só que estamos a olhar para o sítio errado. Nem queria tanto dizer isso, mas acaba por ser a realidade. Porque se as pessoas fazem aquilo que lhes é recomendado e não funciona, alguma coisa precisa de ser mudada ou ser entendida. E eu prometo que até o final desta live vão encontrar muitas respostas sobre aquilo que precisam, especialmente para quem tem dificuldade em ganhar peso ou em perder peso. E se tiverem uma amiga que esteja a passar por esta situação ou por esta dificuldade, podem clicar aí no aviãozinho, partilhar a live, que a live irá ficar gravada, mas podem já avisar que certamente essa pessoa irá agradecer. Então é necessário, torna-se urgente colocar a saúde e o bem-estar na linha de prioridades e assumir o controlo de desfrutar de uma vida inteira com melhor qualidade e não só aparência. Porque se cuidarmos só da aparência e virmos que a perda de peso é só por uma questão de aparência, podemos cair num distúrbio de imagem que está ligado também a distúrbios alimentares. Mas eu hoje não vou falar sobre distúrbios, eu vou falar sobre questões de facto que têm a ver com as nossas necessidades emocionais
e que estão visíveis no nosso formato do corpo e que têm a ver com traços de caráter na dor. E perguntam-me o que é que são traços de caráter. Quem segue as minhas lives já me deve ter ouvido falar muitas vezes em traços de caráter que se formam desde a gestação até aproximadamente os 5 anos de idade. Há autores que levam até aos 7. E os traços de caráter são formados em 5 etapas de acordo com a mielinização do sistema nervoso. E o que é a mielinização do sistema nervoso? É um encapamento de mielina, que é uma gordura que vai revestir os neurónios desde o cérebro até ao fim da coluna vertebral, até ao final da coluna vertebral. E isto demora aproximadamente 6 anos, desde que nós estamos na barriga da nossa mãe até mais ou menos aos 5 anos de idade. E os 5 traços de caráter mostram, explicam os motivos pelos quais nós não conseguimos emagrecer ou não conseguimos ganhar peso. E isto tudo revela, sim, traços de caráter em dor. Os traços de caráter, eles, como eu disse, formam-se num processo de 5 etapas que fica registado não só no nosso corpo como na nossa mente. E a análise corporal permite medir quanto de cada traço nós temos. E ao medir quanto de cada traço nós temos, nós podemos ver se a nossa tendência pode ser a ganhar peso ou a ter dificuldade em perder, ou temos uma dificuldade em ganhar peso. E isso vai depender dos ambientes onde nós estamos. Porque os traços de caráter, eles podem estar em dor ou no recurso. Tal como eu perguntei no início da live, será que alguém que está aqui a assistir aumentou de peso durante a pandemia? Ou diminuiu? Contem-me aqui nos comentários, para eu saber e para eu poder já orientar e dar aqui assim um caminho leve para resolverem sem precisarem de alterar muito da questão nutricional. Então, eu não vou falar aqui em perda de peso, mas vamos usar a imagem de um corpo grande, um corpo que aumenta. E sabendo que há pessoas que de facto precisam de ter um corpo grande, dependendo dos traços que essa pessoa tem. Muitas vezes a questão do emagrecimento vem agora, porque está quase a chegar o verão, ir para a praia, ter um corpo, entre aspas, de sonho. E isto, como eu já falei, tem mais a ver com distúrbios da imagem do que propriamente com baixa autoestima, ok? Isto tem muito a ver com baixa autoestima do que propriamente por uma questão de saúde. Então, ter um corpo grande é um mecanismo de sobrevivência. E há 3 motivos para que isso aconteça. De destaque, se os meus traços precisam que eu me sinta acolhida, que eu tenha destaque, que eu consiga estar, que eu seja vista, que eu preciso de estar no meio de pessoas, preciso de falar dos meus sentimentos, porque sou uma pessoa extremamente sensível. Um corpo grande, e se eu não estou a conseguir fazer isto, então o meu corpo vai aumentar para eu conseguir ser vista. Para eu ter uma maior probabilidade, com um corpo grande, as pessoas notarem. E muitas vezes eu receber atenção, só que é por um motivo menos bom. Porque a maioria das pessoas vai dizer, ai, parece que estás mais gorda, ai, parece que não sei o quê. E isso faz-nos sentir mal, não é? Então, como poder de facto ter um corpo saudável, equilibrado, em que nos sintamos bem e por sermos quem somos e gostarmos por isso mesmo, porque nos vai dar recursos incríveis. Depois, outro motivo para termos dificuldade em perder
peso, ou em termos de um corpo mais pequeno, é a força. Se eu carrego responsabilidades que não são só minhas, e são responsabilidades de várias pessoas, em que eu carrego o peso nas costas, eu preciso de ter força para aguentar com isso. E então, inconscientemente, estamos aqui a falar de situações inconscientes, ok? Então, é necessário ter um corpo grande, ter um corpo forte, ter um corpo que aguente isso tudo. E o terceiro motivo para muitas vezes ter dificuldade em perder peso é um mecanismo de proteção, que está muito ligado à proteção da sexualidade. Porquê? Porque se eu tenho um corpo maior, não é tão, digamos, de acordo com os padrões, entre aspas, que nos tentam impor, e eu fico menos atraente. E muitas vezes há questões relacionadas com esse mecanismo de proteção, mais uma vez, inconsciente. E há uma situação muito curiosa que podemos perceber, que parece que as pessoas engordam quando casam, outras emagrecem, mas há aqui uma oscilação na dificuldade em manter o peso. E isso pode acontecer por diferentes motivos, ou traços de caráter em dor, ou traços de caráter no recurso. E de facto, estes traços que se veem no formato do corpo explicam como é que a mente da pessoa funciona e dão a resposta para o motivo que está em causa, para ter um corpo grande ou para um corpo que não consegue engordar. Muitas vezes as pessoas que são muito magrinhas, elas têm um traço que não tem tendência a engordar. Porquê? Porque elas até podem comer muito, mas a energia vai toda para a cabeça, porque a mielinização foi feita maioritariamente na cabeça. Então, o que é valorizado, o que essas pessoas valorizam são os pensamentos. Essas pessoas são extremamente lógicas, de raciocínio muito rápido e não são tanto de execução ou de ação. E então, a energia do corpo dessas pessoas vai estar mais na cabeça. Então é como se tudo aquilo que elas comessem fosse para a cabeça. Eu era muito essa pessoa e lembro-me que quando era adolescente, da minha mãe me levar à médica. E à médica de família, porque eu não engordava. Tinha períodos em que eu era de facto muito magrinha. E recordo-me de um comentário que a médica fez, que eu sempre tive o cabelo muito forte. E na altura a médica disse assim à minha mãe: então, como é que ela engorde se ela tem um cabelo tão forte? É natural que a comida vá toda para alimentar este cabelo. E, ok, foi motivo de riso, não é? Mas, de facto, o que acontece é que, até por uma questão que por vezes pode ser de hiperproteção, e isto foi naturalmente resolvido. Eu, de facto, não tenho tendência a engordar, mas era estranho, porque na minha família ninguém era assim. Então parecia que eu tinha um problema, não é? Mas não, tinha a ver com os meus traços, que sim, eram diferentes e não necessitava de aumentar o peso. É algo que ao longo da minha vida sempre foi estando muito, muito estável. E de facto o que aconteceu na pandemia nestes últimos 2 anos, é que houve um aumento generalizado do tamanho do corpo em pessoas que sofreram muito com o isolamento,
que são aquelas pessoas que precisam do destaque. São pessoas que precisam de muito contacto, precisam de estar rodeadas de pessoas, são extremamente sensíveis. Essas pessoas precisam de falar, de chorar também e de estar num ambiente onde elas se sintam bem. E certamente um ambiente onde elas estavam sozinhas, isoladas, elas não se sentiam bem. Muitas delas acharam que o frigorífico ficava mais perto, né? Especialmente aquelas que vinham para casa, mas o motivo pelo qual elas iam mais vezes ao frigorífico tinha a ver com esta carência de estar com pessoas. Então, como a energia dessas pessoas está muito mais na parte da boca, porque tem a ver com um dos traços que se forma na altura da amamentação. Estas pessoas ficar isoladas em casa, para elas é colocar o seu traço em dor. E então o que é que acontecia? Elas, como não podiam falar, tem a ver com a boca, não podiam comunicar, abraçar, estar em contacto com outras pessoas, o que é que sobrava? Sobrava refugiarem-se na comida, na bebida, no cigarro, tudo o que tem a ver com estímulo da boca tem a ver com este traço. E as que se refugiaram na comida aumentaram de peso. E para estas pessoas, a solução para elas conseguirem, digamos, diminuir o tamanho, e lá está, e o seu corpo atingiu um tamanho que as destacou, elas eram vistas por outras pessoas mais facilmente. Mas a solução saudável para estas pessoas diminuírem o tamanho é estar em ambientes que se sintam bem, porque elas são muito sensíveis e onde possam falar dos seus sentimentos, daquilo que sentem, onde se sintam acolhidas e onde possam, de facto, exercer os seus recursos. E uma das suas maiores necessidades é o contacto com pessoas. Muitas vezes estas pessoas aumentam de peso porque elas muitas vezes estão em ambientes com muita gente, mas é um ambiente onde elas se sentem sozinhas. E aí o seu traço vai entrar em dor também. E elas vão aumentar de tamanho para serem vistas. Então, também é preciso ter muito cuidado com as pessoas que nós escolhemos para ter ao nosso lado. É importante termos pessoas que nos fazem bem, porque é muito fácil estas pessoas, só para não perderem a companhia de alguém, também entrarem em relacionamentos abusivos. E sobre este tema, tenho também aí algumas lives sobre isso, porque está tudo interligado. Depois temos outras pessoas que na pandemia, essencialmente porque ficaram mais a carregar os seus próprios problemas e não os problemas de toda a gente, que até emagreceram ou diminuíram o peso. Porquê? Porque o seu foco ou o motivo pelo qual elas aumentam de tamanho tem a ver com a força que elas precisam de fazer para carregar, às vezes, mais do que elas mesmas e outras pessoas nas suas costas. E quando estas pessoas aumentam de peso, porque precisam de usar mais a força devido ao aumento das suas responsabilidades, elas são também pessoas muito sensíveis. Só que ao contrário das primeiras, que falam e precisam de falar muito, estas carregam e guardam para si o que sentem. Até o momento em que explodem. E quando explodem é melhor sair de cena, porque o estrago pode ser muito grande. São pessoas que elas guardam tanta coisa na sua cabeça que elas lembram-se de coisas que não lembra mais ninguém. Só que elas vão guardando. Muitas vezes são lixeiras emocionais de outras pessoas. E porque elas aprenderam que
a sua forma de amar era carregar os problemas de outras pessoas. E a solução para estas pessoas, de facto, diminuírem o tamanho é rever as suas responsabilidades. Pegar naquilo que sim, é sua responsabilidade, mas devolver a responsabilidade de outras coisas que não são suas a quem as tem. Porque, de facto, é muito fácil para essas pessoas pegarem responsabilidades que não são suas e carregarem-nas, sem se darem conta, porque está na sua forma de sentir. E depois, há as pessoas que usam o excesso ou o aumento do tamanho do seu corpo para proteção. E elas precisam sentirem-se seguras com quem estão e de que não são comparadas com ninguém. Quando alguém as compara, elas entram numa dor porque elas ficam a pensar que já não são a melhor opção para aquela pessoa. E são estas pessoas que por vezes sofrem de distúrbio da imagem, porque têm uma visão deturpada de quem são, quando se olham ao espelho e parece que veem outras coisas. Há pessoas que de facto estão acima do peso e acham que estão muito bem, e outras que estão muito magras e olham para o espelho e acham que estão acima do peso. Por isso aqui há uma visão deturpada de quem são, que é revelador de uma autoestima muito baixa. Então, qual é que é a solução para melhorar? É começar logo pela autoestima, não é? Até porque a questão das redes sociais na quarentena veio diminuir muito a autoestima, porque a maioria das pessoas compara os seus bastidores com o palco de outras pessoas. Então, parece que nunca é suficiente, parece que tem que ser igual ao outro, tem que usar o que o outro usa, tem que... E lá vem o famoso tem que não tem nada, não é? Mas o problema dos tem que é aqueles tens que nós muitas vezes colocamos em nós mesmos. E eu gostava de saber, quem está a assistir, como é que tem sido ouvir tudo isto? Se faz sentido, se não faz, se alguma vez já aconteceu, qual o motivo? E de facto, todos estes motivos eu quero dizer que são inconscientes. Também as pessoas que não conseguem engordar, que têm uma tendência a serem mais magrinhos, tem a ver com traços predominantes nessa pessoa, que comem porque têm um cérebro extremamente inteligente. E para elas é como se o corpo não fosse tão importante, porque elas não são muito executoras, não são pessoas do fazer, são mais do pensar. E claro que todos estes motivos são inconscientes e, tal como diz Carl Jung, enquanto o inconsciente não se torna consciente, nós repetimos padrões na nossa vida e chamamos isso de destino. E é fundamental conhecer de que composição nós somos feitos para perceber qual é a tendência que nós temos. Para quê? Para criarmos melhores ambientes mais favoráveis aos nossos traços, rotinas mais de acordo com aquilo que nós somos, não nos deixarmos guiar por hábitos que outras pessoas fazem e que funcionam para elas, que podem funcionar de facto, mas se elas não tiverem uma composição corporal parecida com a nossa, connosco não vai funcionar. E por isso é que é tão importante ir à raiz do que está a acontecer. E, de facto, a análise corporal permite obter as respostas na prática do motivo de não conseguir perder ou ganhar peso. E a partir daí é criada uma rotina específica, perfeitamente personalizada e humanizada a cada caso,
Para quê? Para melhorar a qualidade de vida e também dos relacionamentos e da saúde em geral. A sexualidade é também muito importante para esta situação e há dois fatores que influenciam tudo isto, que é a alta dependência emocional e a baixa ambição. E isso é possível também de quantificar a quando de uma análise corporal. E também ver padrões que podem estar a ser repetitivos e que passaram de geração em geração através de outras ferramentas sistémicas. Por isso, não só observando quem somos, através da análise corporal, que nos dá uma espécie de um raio-x completo da nossa mente, como também podemos ir a outras questões ainda mais profundas, que têm a ver com as gerações familiares, até 3 gerações antes de nós. Então, se quem está aqui já tentou de forma consciente várias dietas e outro tipo de fórmulas para emagrecer ou ganhar peso, mas ainda não descobriu o motivo inconsciente porque continua nesta dança, não é? Que parece que não termina, do aumento e da diminuição. Pode continuar a fazer o que quiser, porque de facto não vai conseguir os objetivos que pretende enquanto não souber a causa raiz que está por trás disso. E sem dúvida que as respostas a todas essas perguntas estão também no formato do corpo. Uma análise corporal dá a resposta simples, direta ao ponto, sem perguntas, e o convite que eu deixo a quem está aqui a assistir é que possa fazer e agendar a sua análise corporal e a partir daí descobrir os motivos, perceber porque é que não conseguiu até agora e criar uma nova rotina e até atrevo-me a dizer uma nova vida. Olá, Nuno! Isabela é uma profissional de excelência. Obrigada, Nuno. É uma honra para mim receber este comentário e retribuo para si também, sabe que sim. Para mim também é um profissional de muita excelência. E termino esta live. Agradeço imenso a quem esteve a assistir, a quem vai assistir à gravação. E qualquer questão, estou ao dispor. Um beijinho grande e até breve.